Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos comentaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Jesus então disse: "Tende alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou, comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei dos Moisés, dos profetas e nos Salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, ontem na reflexão que nós meditamos o Evangelho de ontem, Jesus faz a aparição aos discípulos no caminho para Emaús. Hoje, nós vimos que termina o Evangelho de ontem, os discípulos voltando com grande alegria depois de ter reconhecido Cristo no partir do pão. O Evangelho inicia hoje com o último versículo do Evangelho de ontem, e vai falar que os discípulos estavam contando para os outros discípulos como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. E eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus aparece no meio deles e vai lhe dizer: "A paz esteja convosco." E eles ficaram assustados, cheios de medo, achavam que era um fantasma. Como nós vimos, Maria Madalena não reconheceu o Cristo ressuscitado, os discípulos de Emaús não reconheceram o Cristo ressuscitado, e eles hoje ainda não conseguem reconhecer o Cristo. E Jesus vai falar: "Porque estáis preocupados e tendes dúvida no coração? Vede as minhas mãos, os meus pés, tocai em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos, como está vendo que eu tenho." E Jesus mostra as mãos e os pés, os sinais dos cravos da crucificação. E o Evangelho vai dizer que eles ainda não podiam acreditar, estavam muito alegres e surpresos. Jesus dá um passo adiante, pede algo para comer e eles oferecem um pedaço de peixe. Jesus come no meio deles. E Jesus vai dizer para eles: "São dessas coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos Salmos." E Jesus vai abrir a inteligência dos discípulos para que entendam as Escrituras, assim como Jesus falou aos discípulos de Emaús. E aí Jesus disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá muito, ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vocês serei testemunha de tudo isso. Jesus irá enviar os discípulos numa nova missão, a missão de seres eles que vão anunciar esse Cristo ressuscitado. Quando o Pentecoste virá, que nós celebraremos em breve, quando vier o Pentecostes, o Espírito Santo descer sobre eles, aí tudo ficará claro. Como Jesus mesmo havia anunciado que enviará, era necessário que ele fosse para que viesse o Paráclito, o defensor, para que tudo que Jesus falou ficasse claro. E para nós nós precisamos pedir, clamar a Jesus para que abra nossa inteligência, para que nós possamos enxergar o Cristo como Ele é, o Cristo ressuscitado, um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que sofreu na cruz o sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Por amor, o Cristo oferece sua própria vida. Portanto, nós precisamos abrir o nosso coração para essa graça de Deus, para sabermos escutar a palavra de Deus e, sobretudo, colocarmos em prática. Nós somos também chamados a continuarmos nesse processo de anúncio. Muitas pessoas ainda no mundo não conhecem Jesus, não fizeram ainda essa experiência com Cristo, vivem no mundo de pecado, aprisionados pelo pecado, no mundo de trevas. Que nós sejamos os condutores da luz de Cristo, que nos liberta do pecado e que ilumina a nossa vida. Que nós peçamos ao Cristo, supliquemos que Ele possa abrir a nossa mente, o nosso coração e os nossos olhos para ver a maravilha que Jesus faz na vida de cada um de nós e que Ele quer fazer ainda muito mais, nos dando a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.